Passando para lembrar que esse vídeo não representa a opinião nem os pensamentos da igreja, mas são a minha opinião sobre assuntos relevantes e às vezes até mesmo controversos que eu acho que são importantes serem falados por membros da igreja. Hoje a gente vai entrar num assunto que eu acho muito interessante e, na verdade, vai ser uma sequência de vídeos que estão baseados não no meu próprio conhecimento, mas muito apoiado no conhecimento de um chamado David John Butler. Aqueles que falam inglês, entendem, talvez já tenham visto alguns vídeos dele em 2 canais do YouTube chamados The Stick of Joseph, que em português seria A Vara de José, e o segundo sendo Word Radio, que traduzido livremente para o português seria Ala Rádio. Nesses 2 canais, David John Butler fala sobre o significado de serpentes e bodes no Velho Testamento e como isso está conectado com o Livro de Mórmon e especificamente Jesus Cristo. Agora, geralmente as pessoas quando pensam em serpentes, pensam em algo negativo. Geralmente associam logo a Lúcifer, a Satanás. Porém, a serpente nem sempre foi sinônimo de Lúcifer, mas na verdade de Cristo. Epa, pera lá, como assim? Talvez alguns de vocês fiquem pensando, não, você está falando apostasia, está falando besteira. Mas, se nós formos para as Escrituras, nós vamos encontrar exatamente isso. Então, de novo, que nem eu falei no início, não são as minhas interpretações, são os ensinamentos e interpretação do irmão David John Butler, que eu recomendo muito vocês pesquisarem e saberem mais. Ele tem alguns livros direcionados à compreensão das escrituras de forma templária. O que eu quero dizer com templário? Seria, no caso, aqueles que vão ao templo, aqueles que fizeram convênios. E trazendo também o entendimento de que o Livro de Mórmon, aquele livro ali, foi escrito por pessoas que já tinham passado pelo templo e compreendiam tais coisas. Então, vamos colocar essas lentes para conseguir entender. Para começar, nós vamos para o Velho Testamento. Um comentário que eu gostaria de fazer antes de nós continuarmos é que o irmão Butler, ele comenta que é muito importante nós olharmos para a Bíblia e para o Velho Testamento em especial com a lente ou através da lente do Livro de Mórmon, que vai nos ajudar a compreender muito melhor aquilo que não compreenderíamos se nós somente olharmos para a Bíblia. Eu quero fazer um vídeo que vai falar muito mais sobre a Bíblia, especialmente o Velho Testamento, com o que o irmão Butler fala sobre o assunto. Mas vamos lá, vamos começar com Números 21. Eu tô com a Bíblia que eu usava na missão, então tá um pouco velha, mas dá para usar. Eu vou colocar aqui na tela para que vocês possam acompanhar Números 21, versículo 8 e 9. E disse o Senhor a Moisés: faz-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando essa olhava para a serpente de metal, vivia. Agora, se você é membro da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, automaticamente a tua mente foi para o Livro de Mórmon, quando Nefe e outros, assim como em Elamã, citam essa experiência que o povo de Israel teve com Moisés, em que o Senhor então ordenou isso. Mas será que o Senhor estava tirando um sarro do povo, né? Porque cobras, serpentes estavam mordendo eles? Ou será que tem um significado
mais profundo. De acordo com o irmão Butler, tem um significado muito profundo. Agora, muitas vezes nós, membros da igreja, acabamos, e principalmente quando nós somos membros há muito tempo, nascemos no convênio, nós não nos questionamos o significado das coisas. Nós acabamos entrando num comodismo. E eu sou culpado desse comodismo até pouco tempo, até alguns meses atrás, em que eu comecei a me questionar o significado de detalhes que antes para mim eu pensava, enfim. E um desses detalhes é exatamente que ele fala serpentes ardentes. E eu pensava, nossa, mas o que significa serpente ardente, né? Ardente porque tem veneno, né? Pode acabar pensando nisso, mas quando você faz uma pesquisa simples no Google, você encontra a seguinte informação, que diz que serpente ardente, ou em inglês fiery serpent, vem da palavra em hebreu seraph, ou então serafim, em português. E quando nós vemos nas escrituras serafim, o que significa? Um anjo. Então, vamos tentar seguir uma lógica para a gente conseguir entender o que o Senhor estava querendo dizer com isso. Nós já sabemos muito claramente, tanto pela Bíblia, no Velho Testamento, quanto no livro de Mórmon, que aquela serpente de bronze que Moisés fez de acordo com o que o Senhor mandou, representava Jesus Cristo. No livro de Mórmon, muito claramente fala que todo aquele que olhasse seria salvo. E nós também precisamos olhar para o nosso Salvador. Nós precisamos, um pouco mais detalhado do que isso, mas eu não vou entrar nesse mérito. Vamos entender a questão do serafim. Vamos para outra escritura no Velho Testamento também, em Isaías 6, versículo 1. Vou ler não somente o versículo 1, mas 2 e o 3, e é no 2 que nós vemos serafim. Agora, quando vocês pensarem em serafim, nós temos que lembrar que os hebreus, ou os judeus, eles visualizavam, de certa forma simbólica, os serafins, então, como sendo essa serpente. Então, nós vamos ver os detalhes que eles dão sobre isso. E eu vou colocar aqui para vocês acompanharem. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ok. Aqui nós acabamos de ver que eles falam que essas serpentes tinham 6 asas e, além disso, tinham pés. Ou seja, se a gente parar para pensar culturalmente, nós temos algumas histórias e mitologias de seres que parecem serpentes aladas, muitas vezes chamadas de dragão. Agora, estou eu falando aqui que era um dragão? Não. Eu estou falando o que está nas escrituras. E, de novo, o que o irmão Butler trouxe como uma maneira de entender e ver de acordo com as escrituras. Agora, vamos para o livro de Mórmon, para a gente poder ver um pouco mais sobre isso. E eu vou pegar esse daqui porque eu não tenho outro. Então, Elamã 8, versículo 15, assim como eu tinha comentado antes, né, a questão de, no livro de Mórmon, sempre terem compreendido o significado da serpente e que representava, nesse caso, não serafins, anjos, mas sim Jesus Cristo, fala o seguinte: e assim como todos os que olharam para aquela serpente viveram, assim também todos os que olharem para o Filho de Deus com fé, tendo espírito contrito, viverão, sim, para a vida eterna. Então, Jesus Cristo, claramente aqui sendo
citado como sendo a serpente, na haste, em que Moisés foi ordenado por Deus a fazer, ou melhor, o Deus do Velho Testamento sendo o próprio Jeová. Agora, no livro de Mórmon, eles também tinham a compreensão de que Satanás era representado por uma serpente. Vamos ver isso em 2 Nefe 9:9, onde Jacó fala sobre isso. Para aqueles que estiverem acompanhando, e eu estou sempre colocando aqui na tela, 2 Nefe 9, vamos começar na verdade no versículo 8, e ele diz: Ó a sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça, pois eis que se a carne não mais se levantasse, nossos espíritos estariam à mercê daquele anjo que caiu da presença do eterno Deus e tornou-se o diabo para não mais se levantar. E nosso espírito deveria tornar-se como ele, e nós nos tornaríamos diabos, anjos de um diabo, a fim de sermos afastados da presença de nosso Deus e permanecermos com o pai das mentiras, em miséria como ele mesmo, sim, como aquele ser que enganou nossos primeiros pais, que se transformou quase em um anjo de luz e incita os filhos dos homens a combinações secretas de crimes e de toda sorte de obras secretas das trevas. Esse versículo tá cheio de informações. Na verdade, o capítulo 9 de 2 Nefe é fantástico. Eu tive a oportunidade de estudar ele durante a missão e eu vou dizer que, assim, o que eu aprendi foi muito, porém não chega aos pés do que é possível aprender e do que eu preciso ainda aprender. Vamos desempacotar o que está nesse versículo. Nós vimos aqui que ele é o anjo que caiu da presença de Deus e também, do meio para o final do versículo 9, fala aquele ser que enganou os nossos primeiros pais. E o que vem depois disso é o que é muito interessante. Ele fala, logo depois de falar que enganou nossos primeiros pais, ele fala que se transformou quase em um anjo de luz. Então, o irmão Butler, ele fala que a maneira que Satanás enganou Adão e Eva foi transformando-se quase em um anjo de luz, ou seja, tentando imitar o próprio Salvador Jesus Cristo. E ele cita a questão da criação do mundo, né, para dar contexto, e ele fala que tem partes que nós conseguimos perceber muito claramente que é Deus que está agindo, ou Deus está então dando ordens, né, para que seja feita certas coisas. Mas em outros momentos nós temos muito claramente que ao invés de Deus o Pai, é Jesus Cristo que está agindo. E Satanás se aproveita disso e ele então se faz como se ele fosse o Filho de Deus. E a gente consegue ver um certo paralelo nisso, né, quando nós paramos para pensar no conselho dos céus. E ele queria, e ele se propôs como aquele que seria o Salvador, o Redentor, mas ele queria do jeito dele. Então faz um certo sentido ele querer enganar Adão e Eva, se passando pelo próprio Salvador, por Cristo. Agora, eu até pensei em, de certa forma, fazer uma conexão entre uma imagem que é muito conhecida por aqueles que são da área da saúde, que é um poste, ou algo do tipo, em que nós temos duas cobras ou duas serpentes entrelaçadas, mas o significado que é dado acaba sendo longe daquilo que eu estou tentando trazer no vídeo hoje, que tem a ver, né, com o que eu estou tentando passar. Mas, de qualquer maneira, o irmão Butler utiliza essa imagem e ele trabalha com o fator que essas duas serpentes, uma representa a cura e o outro a doença, né? E então nós conseguimos ver também que, assim como nós vimos agora há pouco nas Escrituras, Jesus Cristo é a serpente original, com um significado bom de cura, de Salvador e Redentor, e Lúcifer tenta se passar dessa maneira, sendo ele um anjo, um serafim caído dos céus, e nós sabemos quem prevalece no final. Eu até diria que
Moisés, quando enfrentou os magos, ou enfim, que fosse o nome deles, do faraó, o cajado dele, que se transformou como uma serpente, não só matou, como engoliu as serpentes daqueles magos. Uma outra representação em que Cristo, assim como nós vemos no livro de Mórmon, e aqui eu vou falar nas minhas próprias palavras, mas a morte é engolida pela vitória de Cristo sobre a cruz. E aí nós entendemos que não é somente a morte física, mas a morte espiritual também. Algo que é falado em detalhes em 2 Nef 9. Agora, eu falei que esse vídeo seria não somente sobre serpentes, mas também bodes. E qual a importância de bodes, né? E na verdade, de novo, bodes são geralmente vistos hoje em dia como, em religião, né, como sendo um ser impuro ou menor do que um cordeiro. Tanto que nós temos várias citações e várias representações pintadas de Cristo como o cordeiro. Mas nós vemos em Levíticos 16 que Jesus Cristo era representado por um bode no dia de expiação. O dia de expiação é algo que é somente citado em Levítico, até onde eu vi. Depois, mais para frente, acaba sendo algo que nós vemos simbolicamente nas palavras de João, e eu vou chegar nisso daqui a pouco. Mas vamos entender primeiro o que está em Levítico 16 e como Jesus Cristo é representado por um bode no dia de expiação, ou em hebraico, Yom Kippur, que seria dia de expiação ou dia de ser coberto, né? Ou seja, os nossos pecados são cobertos pelo sangue do bode, ou melhor, de Cristo. Então, em Levíticos 16, no versículo 5, e eu vou colocar aqui para vocês acompanharem novamente: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Nós vamos focar nos bodes, porque aqui é que nós vamos ver um detalhe interessante. Mais para frente, no versículo 8, nós lemos: e Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. De novo, naquele mesmo tópico que eu havia comentado antes. Nós lemos as Escrituras, às vezes não entendemos, passamos por cima e não damos bola. Mas é muito interessante e bastante importante compreender o significado desses 2 bodes e também qual que é o significado do bode emissário. Porque o bode para expiação do pecado é muito claro. Nós conseguimos já imediatamente fazer uma associação com Cristo, apesar que a gente vai ver mais uns detalhes. Mas quando nós lemos bode emissário, a gente fica pensando, poxa, um bode que vai mandar uma mensagem, que vai fazer o trabalho de um emissário? Como assim? Não entendi. Né? Vamos entender isso então. Quando nós vamos para o hebraico, nós vemos que bode emissário, na verdade, significa Azazel. E para aqueles que já viram esse nome, Azazel, em hebraico, é o nome atribuído a um anjo que seria encarregado da tarefa de levantar as faltas humanas e as enumerar perante o tribunal divino durante o julgamento anual da humanidade. Agora, se você pesquisar na biblioteca do Evangelho o significado ou procurar por Azazel nas Escrituras, vocês não vão encontrar. O que eu acabei de colocar de informação sobre Azazel é algo que você encontra na internet. Agora, nós temos um local que nós conseguimos encontrar informação, ou melhor, citação de Azazel, seria no livro de Enoque. E não está na Pérola de Grande Valor. Esse é um apócrifo, ou melhor, um livro de escritura que não é canônico, ou seja, não está na Bíblia, não está na biblioteca do Velho e Novo Testamento, mas eu dei uma lida. E eu tenho que dizer que, lendo ali, eu consegui entender algumas coisas do Velho Testamento que eu não tinha entendido antes. Estou dizendo que é escritura? Estou dizendo que o presidente Nelson deveria colocar como escritura? Não estou falando.
Na verdade, no momento em que o Senhor quiser que esses apócrifos sejam parte das escrituras canônicas, ele vai fazer isso. Mas eu achei interessante olhar, e lá menciona Azazel. E Azazel é então Lúcifer. Ninguém mais, ninguém menos. Agora, um detalhe importante é que nem eu falei, né? Nós conseguimos fazer essa associação, e agora conseguimos fazer uma associação do bode emissário, Azazel, com Lúcifer. Nós conseguimos conectar muito claramente, mas detalhe que eu queria trazer para que isso fosse algo factual e não só uma interpretação é que no hebraico a palavra que em português está dizendo no versículo 8 pelo Senhor, pelo bode emissário, esse pelo seria representando ou sendo, estando no lugar de. Então aí fica bem mais claro que esses bodes eles estavam representando Jesus Cristo, que faria a expiação, e o outro sendo então Lúcifer. Agora, um detalhe interessante que nós lemos em Levítico, no versículo 9 e 10, ele diz: Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, para representar o Senhor, e o Senhor é Jeová, e o oferecerá para expiação do pecado. Versículo 10. Sigam aqui. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, para ser Azazel, Lúcifer, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Tá, beleza. Não entendi nada. O irmão Butler, ele explica que, na verdade, esse bode emissário, esse bode que representava Azazel, era levado para o deserto. E, estando no deserto, chegando então num desfiladeiro, era empurrado violentamente, desfiladeiro abaixo. Ou seja, conseguem ver a outra conexão? Lúcifer, quando se rebelou contra Deus, contra o plano de Deus, ele foi expulso e ele caiu. Esse bode, representando Lúcifer, é expulso do templo, que é um local sagrado, né? Eles tinham, na época, o tabernáculo móvel. É expulso do tabernáculo, é levado para o deserto e jogado de um desfiladeiro. São paralelos que a gente consegue perceber o plano de Deus. E então entender que existem esses detalhes, que às vezes a gente não entende, às vezes não entendia, mas felizmente, né, e eu fico muito contente com isso, felizmente hoje nós conseguimos ter mais acesso a compreender essas coisas. Agora, de novo, que nem eu falei lá no início do vídeo, isso é algo que foi pregado por apóstolos, profetas? Não. Isso é algo que esse irmão, depois de anos de estudo, décadas de estudo, chegou a essas conclusões, fazendo conexões escriturísticas, tendo estudado hebraico para entender. E, pessoalmente, agora eu vou falar por mim, além de fazer muito sentido, me ajudou a crescer o meu testemunho no Salvador Jesus Cristo e compreender melhor o Velho Testamento. E compreender melhor símbolos que antes, para mim, não fazia sentido nenhum. Eu não conseguia ver motivo ou significado. Agora, eu prometi para vocês que eu falaria sobre João, né? Que João ele fala sobre o dia de expiação, Yom Kippur. Então, como é que o que João vai falar em João 18 tem a ver com esses bodes? Parte da cerimônia, quando o sacerdote jogava sortes para qual bode seria representante de Jesus Cristo, Jeová, e aquele que seria
representante de Lúcifer, ele falava em voz alta esses nomes. Então, vamos dizer que ele lançou sorte e o primeiro bode deu como representante de Azazel. E ele falava, Azazel, ou bode emissário, que é Azazel. E depois, Jeová, ele falava isso, ele exclamava isso em alta voz, e aqueles que estavam presentes caíam por terra. E João compreendia isso. E ele traz isso no relato dele. Então, vamos ler, eu vou colocar aqui João 18. E só para dar contexto, antes de nós lermos, aqui nós estamos falando sobre a prisão de Jesus. Ou seja, quando eles estavam no Monte das Oliveiras, Cristo já havia feito a expiação, ou seja, tomado da amarga taça. E então, vamos começar um pouco antes, na verdade, do versículo 6. Diz no versículo 4, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus, sou eu. Na Bíblia que eu tenho aqui não está itálico, mas em inglês, se vocês forem ver uma Bíblia em inglês, vai estar em itálico uma parte que, quando nós vemos uma palavra em itálico, é porque não estava ali, né? E o que Jesus Cristo, na verdade, disse foi, eu sou. Então é isso que ele está dizendo. Então vamos de novo ali. Responderam-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus, eu sou. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse, eu sou, recuaram e caíram por terra. João, compreendendo, né, sabendo do Yom Kippur, do dia de expiação, ele reconheceu, ele sabia que Jesus Cristo estava sendo aquele bode que iria então ser levado para expiação, para ser morto, seu sangue então derramado. E nós conseguimos informação sobre isso no Mishnah, que é praticamente... E quando eu olho pra cá, gente, é só porque eu tô vendo o meu apoio aqui, né, nas informações, não tem como tá tudo aqui na minha cabeça. Diz assim, o Mishnah é o código de leis orais passadas de geração a geração e foi escrita em hebraico. É todo o comentário sobre as leis orais que foi escrito em aramaico. O objetivo principal dos sábios do Talmud era o de delinear para o povo judeu um plano claro para uma forma total de vida. Ou seja, o Mishnah praticamente era um relato de como o povo judeu vivia, os seus costumes, as suas ordenanças e assim por diante. Então no Mishnah está descrito como e o que acontecia durante essa ordenança do Yom Kippur, do dia da expiação. Então, o que eu comentei, né, que nós não vamos encontrar em Levíticos, mas no Mishnah explica que quando o sacerdote tirava sortes, falava então, Azazel, ou então Jeová. E quando era Jeová, eles caíam por terra. E aqui João, sabendo disso, colocou na escritura dessa maneira. Agora, talvez alguns perguntem... Como assim? O pessoal que foi pra prender Cristo, eles não acreditavam que ele era o bode que seria morto, né, para a expiação do povo. Por que eles cairiam por terra? Como assim? E não existe uma explicação. Talvez João tenha colocado isso de forma literária e não que tenha acontecido de fato, mas se aconteceu de fato, talvez alguns, e nós sabemos que haviam guardas que eram do templo, reconheceram, ou então, pelo poder de Deus, foram compelidos. De qualquer maneira, aqui o que João estava querendo fazer era testificar que Jesus Cristo era, de fato, o último bode expiatório, ou aquele bode que pagaria pelos nossos pecados, que seria derramado esse sangue para cobrir os nossos pecados, que é o real significado de expiação. Cobrir, kafar, em hebraico, cobrir os nossos pecados. Então, vamos para a última parte de João 18:39, que, de novo, para dar contexto, é o momento em que Pôncio Pilatos
ele não encontra culpa em Cristo, não vê motivo para quererem que ele seja preso e morto, e numa tentativa de salvá-lo ou libertá-lo, ele então, provavelmente sabendo da cultura e das ordenanças dos judeus, ou pelo menos tendo ouvido falar, sugeriu algo que João descreve no versículo 19. Diz o seguinte: mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Agora, aqui, sim, era a época de Páscoa, era o Passach, ou Passover, o momento em que celebravam essa passagem, essa lembrança de quando o Senhor os protegeu enquanto o anjo destruidor passava pelas casas dos egípcios, então, e levava o primogênito, e eles tendo sido protegidos por terem colocado o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Então, aqui o irmão Butler fala que na tradição da Páscoa não havia o costume de soltar um. Isso, na verdade, era o costume do dia de expiação, do Yom Kippur. João sabia disso, mas ele coloca como sendo Páscoa, primeiro porque de fato era Páscoa, e segundo por um outro motivo que eu vou explicar em outro vídeo, que também está conectado com esse irmão Butler, e que é um assunto que eu acho fantástico. E se vocês tiverem gostado do vídeo até esse momento, apesar da complexidade, né, do assunto e da minha dificuldade, vou ser sincero, de expressar isso tudo, porque estava em inglês originalmente, eu estou passando para o português. Eu quero muito que todos vocês tenham acesso a essas informações, assim como os membros que falam ou compreendem inglês conseguem ter. Mas enfim, ele teve que colocar dessa maneira sucinta ou discreta para que aqueles que eram contra esse dia não o atacassem, né? Para que hoje nós tivéssemos isso nas escrituras. E de novo, tudo isso vai fazer muito mais sentido a partir dos próximos vídeos que eu fizer sobre esse assunto. Mas aqui nós temos então duas pessoas. Nós temos Jesus Cristo e Barrabás. E ele pergunta qual dos dois quereis que seja libertado, né? E o povo então, ou melhor, eu não diria o povo, assim como o irmão Butler fala, eu diria que os sacerdotes, os saduceus, fariseus e os demais clamaram que Jesus fosse morto e que Barrabás fosse solto. Conseguiram ver outro momento em que a questão dos bodes e Jesus Cristo e Barrabás estão sendo um tipo, um modelo. E obviamente, assim como em Levíticos nós vemos que Jesus Cristo ele é sacrificado, né, para cobrir os nossos pecados, o outro é solto. Agora, é interessante que existe um outro paralelo, né, uma outra maneira de ver que eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem, já viram, que Barrabás, nesse caso, não só representa aquele que leva consigo os pecados, né? E eu ousaria dizer os nossos pecados, porque ele nos representa. E muitos de vocês provavelmente já viram que o significado de Barrabás, um dos significados é filho do Pai. E todos nós somos filhos do Pai, do grande Pai. E nós fomos soltos enquanto Cristo foi levado para pagar por nossos pecados, algo que nós não teríamos como fazer. E isso acaba também implicando que, assim como Barrabás, sendo filho do Pai, e Jesus Cristo é filho de Deus, eram irmãos, somos irmãos, e nós vemos isso nas Escrituras, que nós somos todos irmãos e Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Lúcifer também é irmão de Cristo e nosso irmão. Felizmente, ele caiu. E aqui eu queria trazer só uma experiência, porque eu acho que os meus vídeos geralmente são não somente doutrina, mas experiências
Nossa vida é repleta de experiências e eu me lembro que quando eu estava no início da minha missão, conversando com um rapaz, ele expressou os sentimentos que ele tinha em relação a Lúcifer. E ele falou: eu tenho ódio dele, eu tenho raiva dele. Se desse, se fosse possível, eu batia nele ou fazia ele pagar pelo que ele fez, mas naquele momento só me veio um pensamento à mente. Se você sente tudo isso, na verdade é o que ele quer que tu sinta. Ele quer que tu sinta raiva. Ele quer que tu sinta esse ódio, esse rancor. Eu não estou dizendo que a gente vai adorar e amar Lúcifer, não. Mas não vai odiar, sabe? Senão a gente está cedendo exatamente ao que ele quer. Então, ele é nosso irmão. Ele fez uma escolha errada. E nós precisamos seguir o nosso irmão perfeito. E esse outro irmão, ele já fez a escolha dele. Que a gente possa decidir seguir a real serpente, aquele que é Cristo, aquele que cura. Que nós possamos lembrar que Jesus Cristo é aquele bode que expiou por nós. Que a gente siga ele e não o bode que representa Azazel, não o próprio Lúcifer, não segui-lo. Não permitir que nós tenhamos os sentimentos que ele quer que nós tenhamos, para que nos afastemos tanto de Deus e Jesus Cristo, quanto do nosso lar celestial. E que a gente consiga sempre manter a nossa visão e a nossa compreensão de todas essas coisas centradas em Cristo. E perceber os detalhes do templo, tanto nas Escrituras quanto em nossas vidas, para que a gente possa tornar a nossa vida, nosso lar, as nossas ações e os nossos pensamentos mais celestiais.